Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra, Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Estou vendo, folheando aí as Bíblias. Todos encontraram? E também está no Data Show, né? Mas acompanhem as duas coisas. O que hoje estou ordenando a vocês, não é difícil fazer. Minha versão é NVI. Nada está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores, pelos momentos de adoração, palavras sinceras dirigidas ao Senhor, em gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor está fazendo no mundo, nas nações. A obra do Senhor não para, apesar do homem, apesar de nossos pecados. O Senhor continua usando pessoas que estão dispostas a obedecer o chamado, pessoas que disseram sim à cruz, pessoas que entenderam o caminho da graça, fruto da obra do Teu Espírito. A minha oração, Senhor, é que Tu fales ao nosso coração. A minha oração é para que a Tua palavra faça um movimento extraordinário em nossos corações. Quem entrou aqui procurando algum tipo de resposta, que a Tua palavra possa dar hoje. Quem entrou angustiado, que a Tua palavra possa dar alento, calmaria. Quem entrou aqui extremamente ansioso, que a Tua palavra possa tranquilizar o coração. Quem entrou aqui também cheio de orgulho, que a Tua palavra possa quebrar o coração orgulhoso. Nós queremos ser os Teus filhos obedientes. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O caminho para obedecer a Deus é simples. Nós é que complicamos tudo. Nós temos a tendência natural de complicar tudo. E complicamos aquilo que é fácil de entender. Causamos várias complexidades num caminho que é extremamente simples, talvez não tão fácil, mas é simples. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Complicamos o ato de amar a Deus, complicamos o ato de amar o próximo, complicamos o caminho do perdão, complicamos o chamado de servir a Deus e as pessoas, colocamos empecilho em um monte de coisas que tem a ver com a nossa caminhada com Deus. Há uma confusão generalizada sobre o que significa andar com Deus e obedecê-lo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, há diversas vozes, diversos grupos. E eu quero citar pelo menos 2 deles aqui, em relação a andar com Deus, o que essas pessoas entendem, o que significa obedecer. Há 2 grupos pelo menos. O primeiro grupo, de um lado, nós temos pessoas que são extremamente céticas, estão dentro da igreja, mas são extremamente céticas quanto à espiritualidade. Não oram, não leem as escrituras, não medita,
na palavra de Deus, não coloca em prática o básico das disciplinas espirituais, a inteligência humana e a ciência rege a vida dessa pessoa, a sua visão e seu estilo de vida. São os céticos. Falar de espiritualidade, falar de coisas espirituais é para gente fanático. O que eu acredito, entre aspas, é na ciência. Claro que eu acredito na ciência. Mas nessa perspectiva, o que rege a vida é a inteligência humana, não a sabedoria de Deus. Mas de outro lado, nós temos pessoas que espiritualizam absolutamente tudo. Não conseguem ter uma conversa simples com pessoas, uma conversa, diríamos até civilizada, sem falar de demônio, sem falar de anjos, sem falar de coisas espirituais. Se alguém receber um diagnóstico do médico, é porque essa pessoa está em maldição. E aí, essa confusão toda está presente em todos os lugares, em todas as comunidades de fé. Os céticos, mas ao mesmo tempo os extremos espirituais. Você leva uma topada do segundo grupo, anda na rua, tropeça, o inimigo quis me derrubar. Alguma coisa assim. Mas é interessante que a Bíblia fala que essa confusão toda é desde o princípio. Nós complicamos a nossa caminhada com Deus. Se alguém, por exemplo, ler Gênesis, vai encontrar uma expressão muito interessante, muito forte. E a Bíblia fala que algumas pessoas andaram com Deus, como Enoque. Literalmente há uma frase nas Escrituras, e Enoque andava com Deus. Mas a Bíblia fala também de pessoas que tinham uma espiritualidade apenas de aparência, como Ananias e Safira, né? Tentaram enganar os apóstolos, mas existe um estilo de vida que sobrepõe qualquer extremo que podemos pensar ou imaginar, ou qualquer má compreensão sobre a verdadeira espiritualidade. A obediência a Deus é o caminho para uma vida equilibrada, longe de qualquer extremo. Quem obedece a Deus se torna diferente das demais pessoas. Quando a gente lê o livro de Hebreus, por exemplo, os heróis da fé que marcaram a história, que fizeram coisas extraordinárias, fizeram o que fizeram porque obedeceram a Deus. Maria, a mulher mais bem-aventurada da história, ela foi uma mulher extraordinária porque obedeceu a Deus. Todos aqueles que obedecem às ordenanças de Deus marcam uma geração. Todos aqueles que colocam em prática o caminho das Escrituras obedecem os são. E o caminho da obediência, convenhamos, irmãos, traz consigo grandes desafios. E talvez o maior deles seja a crucificação do nosso próprio orgulho. Estamos vivendo numa época, na geração selfie, em que as pessoas não querem crucificar o seu próprio eu e viver para a glória de Deus. E dizem, o que importa são minhas vontades. O que importa são minhas escolhas. O que importa são meus sentimentos. O que importa são os meus sonhos, os meus projetos. O que importa é o que eu sinto. E nessa perspectiva, o meu eu está à frente de qualquer coisa
e há de quem se colocar na frente do meu eu. Eu atropelo, eu passo por cima. Mas quando priorizamos nosso ego inchado, cheio de vontades, cada vez mais nos distanciamos daquilo que Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus. Senhor, venha ao teu reino e seja feita não a minha vontade, não os meus projetos, não os meus sonhos. Senhor, seja feita a tua vontade. Talvez, meu irmão e minha irmã, o maior empecilho de cumprirmos a vontade de Deus não está fora de nós. O maior empecilho de cumprirmos e obedecermos a Deus está dentro de nós. É o nosso coração duro. É a nossa natureza pecaminosa. A maior barreira para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus somos nós mesmos. Mas é mais fácil terceirizarmos culpa. Quem comeu? Quem foi que desobedeceu? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Senhor, foi Adão. De toda árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O ato da desobediência, o ato de não obedecer a Deus, nos leva a um abismo profundo. O maior abismo na vida do crente é quando ele sabe o que Deus quer e não obedece à sua vontade por causa de suas próprias vontades. Você sabe o que fazer. Você tem as Escrituras. Você sabe o caminho. Nós sabemos o caminho. Mas o maior abismo é as nossas próprias vontades. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer em sua vida? Não é a falta de dinheiro. A pior coisa que pode acontecer na sua vida não é a falta de um diploma. A pior coisa que pode acontecer na sua vida também não é perder quem você ama. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é quando Deus diz: seja feita a tua vontade. A pior coisa. Romanos capítulo 1 descreve a ira de Deus sobre a humanidade. E por 3 vezes o apóstolo Paulo repete a expressão: e Deus os entregou. Verso 24, verso 25, verso 28. Esses textos dizem: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Verso 25, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Verso 28, Deus os entregou a uma disposição reprovável. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é Deus entregar Ele mesmo as suas próprias vontades, quando Ele não quer nada com Deus. C.S. Lewis diz que, no final das contas, só há apenas 2 espécies de pessoas. Os que dizem: Senhor, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz: a tua vontade seja feita. Os que experimentam essa primeira realidade: Senhor, seja feita a tua vontade, é uma outra experiência de vida. Obedecem a Deus. Isso não significa que ela ou ele não vá sofrer, não vá chorar. A obediência tem cruz, tem negação própria, tem sacrifício pessoal. Agora, quando o homem não quer Deus, e Deus entrega esse homem ou essa mulher
aos seus próprios desejos por causa da dureza do coração. Meu irmão, minha irmã, é a pior coisa que pode acontecer na humanidade. É quando Deus diz ao homem: seja feita a sua vontade. Nós estamos diante de um texto que expressa com clareza o caminho de uma espiritualidade marcada pela obediência. Deus havia estabelecido um estilo de vida para o povo de Israel. Deus estabeleceu um estilo de vida para aqueles que creem em seu nome. Ser crente não significa pertencer necessariamente ou seguir regras, ou fazer parte de uma religião apenas para passar tempo. Nós temos um estilo de vida. E Deus havia estabelecido isso para o povo de Israel. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, vai descrever como que seria esse estilo de vida. Santidade, integridade, verdade nos lábios, respeito, devoção somente a Deus, amor ao próximo, compaixão para com os necessitados e viúvas. Tá, pastor, mas tem gente que não é crente e faz isso. Ok, quem não é crente faz isso para a glória de Deus? Quem não é crente faz isso sem querer algo em troca? Nós que somos filhos de Deus, professamos que Cristo é o único Senhor, fazemos o que fazemos para a glória do nome de Jesus. E aí, quando você lê o Antigo Testamento, você percebe a mesma ênfase presente no Novo Testamento, no sentido de que, a partir do momento que você conhece a graça de Deus, a bondade de Deus, a partir do momento que você experimenta a regeneração, você não deve caminhar segundo as suas próprias vontades, mas debaixo da vontade de Deus, debaixo dos propósitos de Deus. Tudo o que fizermos, Senhor, é da Tua vontade. Uma porta se abriu, a não ser que você não esteja orando. Senhor, é da Tua vontade. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já no final do seu ministério, Moisés esclarece o povo o que realmente importa na caminhada com Deus. Necessariamente, o que importa com a tua relação com Deus não é o que você faz. Porque é muito possível fazer coisas em nome de Deus sem obedecer a Deus. Sabe o que realmente importa na sua vida? É você obedecer a Deus. Você está debaixo da vontade de Deus hoje? Teus caminhos são os caminhos do Senhor? Como obedecer? De que maneira? Moisés desmistifica qualquer mal-entendido sobre a obediência. Ele diz que obedecer a Deus não é algo complexo. E nós não podemos dizer que é impossível. O que nós estamos vendo por aí, irmãos e irmãs, é mais fácil correr atrás de profecia, é mais fácil correr atrás de revelação do que obedecer à palavra de Deus. Dói você separar algumas horas ou alguns minutos do seu dia, sentar, abrir as Escrituras e meditar na palavra de Deus. Isso dói. Requer tempo. Você aqui é confrontado. Deus fala com você pelas Escrituras.
É mais fácil correr atrás de revelação, de gente que revela CPF, placa de carro. É mais fácil correr atrás da bênção do que obedecer o Deus da bênção. E o Antigo Testamento deixa isso muito claro no livro, a partir do capítulo 27 de Deuteronômio. Quem obedece, Deus derrama bênçãos sem medidas. É mais fácil transferir responsabilidade do que ter responsabilidade. E sabe de uma coisa? Quem corre atrás de profecia, quem corre atrás de revelação, não quer o Evangelho, não quer Deus. Quem corre atrás de revelação quer ouvir a voz de sua própria consciência, não quer compromisso com Deus, anda num ciclo de busca de respostas quanto ao futuro, não cria raízes na igreja, não tem seriedade com as Escrituras, quer saber o que vai acontecer daqui a alguns anos. E às vezes é o óbvio. E geralmente quem corre atrás daqui e dali tem alguma coisa que precisa consertar na vida. Isso se repete. O óbvio. Se eu briguei com alguém, se eu machuquei alguém, a não ser que eu esteja muito cego, e às vezes isso acontece, eu e você, Deus usar alguém para dizer assim, você precisa perdoar fulano. Mas isso não é óbvio nas Escrituras. Isso não está escrito, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos abençoar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Não é óbvio. Não é óbvio que precisamos nos dedicarmos à piedade, como diz o apóstolo Paulo, à piedade, à oração, à leitura, à meditação, ao amor, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. É preciso corrermos atrás de alguma coisa que nos dê resposta para isso. Às vezes, somos tão cegos, estamos tão cegos, que Deus usa os seus vasos. Acredito piamente nisso. Deus usa os seus vasos para abrir os nossos olhos. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito. É como se Moisés estivesse dizendo aqui, o que eu estou dizendo para vocês não é complexo. O texto revela uma verdade extraordinária para o nosso coração. Obedecer a Deus não está além do seu alcance. Porque Moisés diz, o que estou ordenando a vocês não é difícil fazer. E ele repete isso até o verso 14. Nós temos a tendência de colocar o óbvio da prática cristã fora de nosso alcance. Ai, pastor, é difícil. O que é fácil, meu irmão? É fácil você acordar, talvez 5 horas da manhã e ir para o seu trabalho todos os dias. E você quer que a caminhada com Deus seja uma facilidade extrema? É fácil você pegar a condução lotada todos os dias. E você quer que sua vida com Deus seja algo que não demanda algum tipo de sacrifício pessoal do seu tempo. Temos a tendência de pensar que aquilo que Deus tem para a nossa vida é completamente incompreensível. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nós não precisamos de outras revelações. Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Mas nós gostamos de um mistério.
O mistério da vontade de Deus quanto ao que podemos fazer e ser como pessoa para a sua glória foi revelado na pessoa de Jesus. Pastor, mas eu não sei o que fazer, eu sou crente há tantos anos, eu não sei o que fazer. Presta atenção, você não sabe o que fazer? Olhe para Jesus. Leia as Escrituras. Jesus te ensina a orar. Jesus te ensina a perdoar. Jesus te ensina a ser um ser humano maravilhoso. Jesus te ensina a obedecer, mesmo em momentos delicados na sua vida, no ápice do seu sofrimento, Ele te ensina a obedecer. Jesus te ensina a viver para a glória de Deus. Talvez o que nós precisamos nesse tempo é voltar os nossos olhos mais para a cruz, para Jesus, aprender com Ele. Eu e você não podemos dizer, eu não alcanço o que Deus está me ordenando a fazer e a obedecer. Nós não podemos dizer isso, porque o que Deus ordenou para obedecermos não está em cima no céu, diz o texto. A palavra não ficou nos céus onde não podemos alcançar. Deus nos revelou numa linguagem simples. Ele se fez homem. Também não podemos dizer, pastor, é mistério demais, é profundo demais, ou é distante demais. Podemos dizer isso, porque o que Deus ordenou não está longe, não está nas profundezas dos mares, não está longe. A palavra está bem perto de ti, meu irmão, minha irmã. A palavra está na cabeceira da sua cama. A palavra está na sua estante, dentro do seu carro. Leia as Escrituras, obedeça à palavra de Deus e nós veremos coisas extraordinárias acontecendo em nossa vida. Casamentos podem ser restaurados. Vidas podem ser restauradas, libertas. Sabe qual é a parte mais difícil da obediência? A parte mais difícil da obediência é simplesmente decidirmos aqui e agora obedecermos a Deus. Porque o texto vai dizer o que hoje ordeno a vocês, o que hoje eu estou dizendo, e no final, no verso 14, ele diz, a palavra está bem próxima de você, está na sua boca, está em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. A ideia aqui é, mais uma vez, uma mudança que acontece de dentro para fora, no seu coração. O que Deus quer para a sua vida não é incompreensível. O texto lança um chamado urgente à obediência. A palavra obediência em Deuteronômio acontece ou aparece mais de 60 vezes. Quando você precisa obedecer? Em que momento você precisa obedecer? O texto está dizendo, hoje. O chamado para a obediência é hoje, agora. Nós não podemos postergar as ordenanças do Senhor. O texto diz que o tempo é agora. Quer mudar de vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer ver milagres acontecendo na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer viver o extraordinário? Obedeça a palavra de Deus. Agora, a palavra está bem perto de ti, no teu coração. Quando o teu coração está cheio da palavra, a obediência se torna um caminho fácil. Mas se teu coração está cheio de si mesmo,
cheio de tuas próprias vontades, cheio de teus próprios desejos, cheio do teu eu, cheio do teu ego, você vai ter muita dificuldade de obedecer a Deus e vai até pensar que Deus não é bom, que Deus é mau, que Deus é esse pastor. Está permitindo que coisas ruins aconteçam na minha vida. Eu não quero esse Deus. Seu coração está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade. O teu ego está inflado, está inchado. Quando nós temos o coração cheio da palavra, nós podemos estar no jardim do Getsêmani, sofrendo, talvez não entendendo muita coisa, até oramos: Senhor, me livra dessa provação. Contudo, seja feita a tua vontade. Geralmente, obedecemos a alguém que é confiável. Eu finalizo aqui esse sermão perguntando para você, meu irmão, minha irmã: será que Deus é confiável para você? Será que você confia realmente em Deus? Eu vou te dar algumas razões para você obedecer a Deus, confiar em Deus. Nós estamos diante da mesa do Senhor. O primeiro motivo para você confiar em Deus e obedecer a Deus é que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Morte cruel, morte de cruz. O Deus cheio de majestade e glória, diz a carta aos Filipenses, desceu para resolver o abismo que havia entre nós e Deus. Morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou por você também. Não apenas morreu por ti, mas ressuscitou por você, e todos aqueles que creem no Filho de Deus já estão ressuscitados com Jesus. Nós já estamos ressuscitados com Jesus. Ele nos amou e nos amou até o fim. O que você fez para merecer tamanho sacrifício, tamanha morte, tamanha ressurreição? Absolutamente nada. Simplesmente Jesus nos amou e nos amou até o fim. Como não obedecer ao Senhor? Como não obedecer à sua vontade? Como não nos dedicarmos às Escrituras e pensar sobretudo sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida? Como não obedecer àquele que deixou as benesses do céu, se encarnou, sentiu dores, carregou sobre si os nossos pecados e, sobretudo, o maior exemplo de obediência que nós temos na Bíblia Sagrada é o próprio Filho de Deus. Na trajetória, caminhando até a cruz, até o fim de seu ministério, pense em todas as coisas que o Filho de Deus passou: humilhações, pressão, tentações das mais diversas possíveis, privações, até que ele chegou no ápice da missão, que foi a sua própria cruz. Mas sabe o que é interessante? Jesus obedeceu a Deus até o fim. Debaixo de tanto sofrimento, por amor a você que está aqui nesta noite, para te resgatar do império de Satanás,
e te colocar no reino da luz, para te dar motivo para levantar da cama todas as manhãs, bater no peito e dizer assim: eu sou amado por Deus, Deus me ama. O caminho da obediência não é complexo, nós é que complicamos as coisas. E nesse momento, nós nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, Mateus, capítulo 26. Nós fazemos isso, este ato de celebração, o pão que representa o corpo de Jesus e o cálice que simboliza o seu sangue. Ele diz: fazer isto em memória de mim. O Evangelho nos chama a uma responsabilidade de obediência tal que nós não podemos esquecer o que Jesus fez por nós. Nós não podemos esquecer do sacrifício, meu irmão. Você não pode esquecer do sacrifício de Jesus. E esta mesa aqui é para pecadores, como eu, como você. É para gente que sabe que é completamente dependente de Deus. A Bíblia diz para examinarmos a nós mesmos, comer do pão e beber do cálice. Mas presta atenção na ênfase que o apóstolo Paulo dá. Ele diz: examine-se e coma. Examine e coma. Não é para você examinar e não comer. Sabe por quê? A ceia não depende de teus atos, da tua moral. A ceia é um ato puramente glorioso em que nós relembramos o que Jesus fez por nós, pela humanidade, pelo mundo. Então esse chamado à contrição é: olhe para si, veja a maldade da sua própria natureza, veja o quanto você é pecador, veja o quanto você é mau, mas por outro lado, olhe o outro lado da cruz. Existe alguém que perdoou essa maldade, esse pecado. Existe alguém que te purificou. Existe alguém que te deu vida, e por isso, coma do pão e beba do cálice.